Continuando a série, Entenda definitivamente a doutrina católica, abordaremos nesse vídeo o segundo bloco de artigos, com o tema O Mistério de Deus. Já peço que deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo para alcançarmos mais pessoas, e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O mistério da Santíssima Trindade é o centro da fé católica e revela que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade não é fruto de elaboração filosófica tardia, mas encontra suas raízes na própria revelação bíblica. No Novo Testamento, Cristo ordena aos apóstolos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando claramente a unidade de nome e a distinção de pessoas. Também no batismo de Jesus, vemos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba e o Pai proclamando: Este é o meu Filho amado, revelando simultaneamente as três pessoas divinas. A Igreja, ao longo dos séculos, definiu esse mistério com precisão para preservar a integridade da fé. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Trindade é um só Deus em três pessoas, distintas entre si, mas consubstanciais, isto é, da mesma natureza divina. Essa formulação foi consolidada nos primeiros concílios ecumênicos, especialmente no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla, que afirmaram a plena divindade do Filho e do Espírito Santo contra as heresias da época. Assim, a doutrina trinitária não é uma invenção, mas uma explicitação fiel daquilo que já estava contido na revelação. Na patrística, encontramos reflexões profundas sobre esse mistério. Santo Atanásio, em sua obra Contra os Arianos, defende que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, rejeitando qualquer ideia de inferioridade ou criação. Já São Gregório de Nazianzo, em seus discursos teológicos, Oratio 31, afirma que não posso pensar no Uno, sem ser imediatamente envolvido pelo esplendor dos três, destacando a inseparabilidade entre unidade e distinção na vida divina. Esses testemunhos mostram como os primeiros teólogos buscaram expressar, com linguagem humana, um mistério que ultrapassa a razão, mas não a contradiz. Na escolástica, esse mistério é aprofundado com rigor teológico. Ricardo de São Vítor, em sua obra de Trinitate, argumenta que a perfeita caridade exige comunhão entre pessoas, indicando que Deus, sendo amor perfeito, não poderia ser uma solidão absoluta. Já São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica que as pessoas divinas se distinguem pelas relações de origem. O Pai gera o Filho, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Assim, a Santíssima Trindade revela que Deus não é isolamento, mas comunhão eterna de amor, fundamento último de toda a realidade e destino final da humanidade. A fé católica professa que Deus Pai é o Criador de todas as coisas, origem primeira de tudo o que existe, visível e invisível. Essa verdade encontra seu fundamento já nas primeiras palavras da Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra, revelando que o universo não é fruto do acaso, mas de um ato livre e amoroso de Deus. O Novo Testamento aprofunda essa compreensão ao afirmar: para nós, há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós existimos. Assim, Deus Pai não é apenas um princípio distante, mas a fonte contínua do ser, sustentando todas as coisas na existência. A Igreja ensina essa verdade de forma clara no Catecismo da Igreja Católica, ao afirmar que Deus criou o mundo livremente, por sabedoria e amor, e o conserva a cada instante. A criação não é uma necessidade para Deus, mas um dom gratuito, expressão de sua bondade infinita. O Quarto Concílio de Latrão declara que Deus criou do nada, simultaneamente, desde o princípio do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, reafirmando a doutrina da criação ex nihilo. Dessa forma, tudo o que existe depende radicalmente de Deus, não apenas em sua origem, mas também em sua permanência. Na patrística, essa verdade foi amplamente defendida contra visões dualistas e pagãs. São Teófilo de Antioquia, em sua obra Ad Autolicum, livro 2, afirma que Deus criou todas as coisas do nada por sua palavra, rejeitando a ideia de uma matéria eterna independente. Já São João Crisóstomo, em suas homilias sobre o Gênesis, destaca que a ordem e a harmonia da criação revelam a sabedoria do Criador, conduzindo o homem à contemplação de Deus. Para os padres, a criação não é apenas um fato passado, mas um testemunho permanente da glória divina. Na escolástica,
Essa doutrina é aprofundada com rigor filosófico e teológico. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina que Deus é a causa primeira de tudo que existe, e que todas as criaturas participam do ser de modo limitado, enquanto Deus é o próprio ser subsistente. Ele afirma que criar é próprio de Deus, pois somente Ele pode dar o ser a partir do nada. Assim, Deus Pai Criador não é apenas o início de tudo, mas o fundamento contínuo de toda a realidade, sustentando o universo e conduzindo ao seu fim último, a participação na sua própria vida divina. A fé católica proclama que o Filho de Deus, eterno e consubstancial ao Pai, assumiu a natureza humana para realizar a redenção da humanidade. Esse mistério encontra seu fundamento na própria Escritura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, revelando que Deus não permaneceu distante, mas entrou na história para salvar o homem. A missão redentora de Cristo é explicitada pelo próprio Senhor. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos. Assim, Jesus Cristo não é apenas um mestre moral, mas o Redentor, aquele que, por sua entrega total, reconcilia o homem com Deus. A Igreja expressa essa verdade de forma clara no Catecismo da Igreja Católica, ao ensinar que a obra da redenção foi realizada principalmente pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. A Constituição Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, afirma que o Filho de Deus, pela sua encarnação, uniu-se de certo modo a todo o homem, mostrando que a redenção possui um alcance universal. Dessa forma, Cristo não apenas revela o Pai, mas restaura a dignidade humana ferida pelo pecado, abrindo caminho para a vida eterna. Na patrística, a obra redentora de Cristo foi compreendida como uma verdadeira vitória sobre o pecado e a morte. Santo Irineu de Lyon, em sua obra Diversos Aereses, livro 3, desenvolve a ideia de recapitulação, afirmando que Cristo assume a história humana para restaurá-la desde dentro, tornando-se o novo Adão que reverte a queda do primeiro. Já Santo Atanásio, em Sobre a Encarnação do Verbo, ensina que o Filho de Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da vida divina, destacando o caráter transformador da redenção. Na Escolástica, essa doutrina é aprofundada com precisão teológica. Santo Anselmo de Cantuária, em sua obra Cur Deus Homo, explica que a redenção se dá como satisfação oferecida a Deus pelo pecado da humanidade, algo que somente o Deus Homem poderia realizar plenamente. Já São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina que a paixão de Cristo é causa de salvação porque une obediência perfeita e amor infinito. Assim, Deus Filho Redentor não apenas paga uma dívida, mas restaura a comunhão entre Deus e o homem, revelando que a cruz é, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia em sua forma mais plena. A fé católica reconhece o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que santifica, vivifica e conduz a Igreja à plenitude da verdade. Sua ação é claramente revelada na Sagrada Escritura, especialmente nas palavras de Cristo. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. O Espírito não apenas comunica ensinamentos, mas transforma interiormente o ser humano, tornando-o participante da vida divina. São Paulo reforça essa dimensão santificadora ao afirmar: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, evidenciando que a santificação é obra direta de sua presença. A Igreja ensina essa verdade de modo sistemático no Catecismo da Igreja Católica, ao afirmar que o Espírito Santo é o agente principal da santificação, atuando nos sacramentos, na palavra e na vida dos fiéis. O Concílio de Constantinopla proclamou solenemente a divindade do Espírito Santo, declarando o Senhor que dá a vida, consolidando a fé da Igreja contra as heresias que negavam sua natureza divina. Assim, o Espírito não é uma força impessoal, mas Deus verdadeiro, que age na história para santificar e conduzir o povo de Deus. Na patrística, essa ação santificadora foi profundamente refletida. São Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses mistagógicas, ensina que o Espírito Santo transforma a alma, tornando-a participante da natureza divina e capacitando o cristão a viver segundo Deus. Já Santo Efrem da Síria, em seus hinos sobre o Espírito Santo, descreve o Espírito como fogo purificador que ilumina e renova o coração humano. Esses testemunhos mostram que, desde os primeiros séculos, a Igreja compreendia a santificação como uma ação interior e contínua do Espírito na vida do fiel. Na Escolástica, essa doutrina é aprofundada ao relacionar o Espírito Santo com a graça e a vida sobrenatural. Pedro Lombardo, em suas Sentenças, livro 1,
identifica o Espírito Santo como o próprio amor de Deus que é infundido na alma, unindo o fiel a Deus. Já São Boaventura, no itinerário Mentes in Deo, descreve o Espírito como aquele que eleva a alma a Deus, conduzindo-a por um caminho de purificação, iluminação e união. Assim, o Espírito Santo santificador não apenas concede dons, mas transforma o ser humano em profundidade, conduzindo-o à plena comunhão com Deus. A doutrina católica ensina que Deus possui uma natureza divina única, simples e perfeita, absolutamente distinta de toda criatura. Essa natureza não é composta nem limitada, mas é o próprio ser em plenitude. A Sagrada Escritura revela essa verdade quando Deus se manifesta a Moisés: Eu sou aquele que sou, indicando não apenas sua existência, mas sua eternidade e imutabilidade. Diferente de tudo o que foi criado, Deus não recebe o ser, ele é o próprio ser subsistente. Por isso, afirma o salmista: Antes que os montes fossem gerados, de eternidade em eternidade, tu és Deus, expressando a transcendência absoluta de sua natureza. A Igreja sistematiza essa compreensão no Catecismo da Igreja Católica, ao ensinar que Deus é infinito, eterno, imutável, incompreensível e onipotente. Esses atributos não são qualidades acrescentadas, mas expressões da própria essência divina. O Concílio Vaticano I, na Constituição Dei Filhos, declara que Deus é uma substância espiritual, única, simples e absolutamente imutável, reafirmando a tradição filosófico-teológica da Igreja. Assim, conhecer os atributos divinos não significa dividir Deus em partes, mas contemplar, sob diferentes aspectos, a perfeição infinita de sua única natureza. Na tradição patrística, a reflexão sobre a natureza divina buscou preservar tanto a transcendência quanto a proximidade de Deus. São João Damasceno, em sua obra Exposição da Fé Ortodoxa, livro 1, afirma que Deus é infinito, incompreensível e incircunscrito, destacando que nenhuma linguagem humana é capaz de esgotar seu mistério. Ao mesmo tempo, reconhece que podemos conhecê-lo por meio de suas obras e revelações. Já São Gregório de Nissa, em sua obra Vida de Moisés, ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus consiste em reconhecer que ele ultrapassa todo entendimento, conduzindo o homem a uma experiência de mistério e contemplação. Na escolástica, essa doutrina atinge um alto grau de precisão conceitual. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, demonstra que Deus é absolutamente simples, sem composição, perfeito, plenitude do ser, infinito, sem limites, e imutável, sem mudança, pois qualquer mudança implicaria imperfeição. Ele também afirma que em Deus essência e existência são idênticas, o que o distingue radicalmente de todas as criaturas. Dessa forma, os atributos divinos não são características separadas, mas manifestações da mesma realidade infinita. Assim, a natureza divina se revela como o fundamento último de tudo o que existe, ao mesmo tempo transcendente, e por sua graça, acessível ao homem.